Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março. Estamos começando um novo programa no nosso canal Safras TV, uma nova playlist que se chama Papo de Câmbio, onde vamos conversar especialmente sobre o comportamento do dólar em relação ao real, em relação a outras moedas também. Isso mexe demais com as nossas commodities, com os produtos agropecuários e é fundamental a gente debater esse assunto também aqui no nosso canal Safras TV. Antes de apresentar o nosso parceiro dessa nova playlist, desse novo programa, eu digo para você que ainda não conhece a nossa plataforma de Safras, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita, a gente vai compartilhar ao longo desse bate-papo uma tela do dólar, da nossa plataforma, e você pode ver muitas outras funcionalidades da nossa plataforma em safras.com.br. E aqui no nosso canal no YouTube, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. Apresento o nosso parceiro do Papo de Câmbio, correspondente cambial do Banco Ouro Invest, Lucas Berti. Bom dia, Lucas. Bom dia, Alessandro. Obrigado pelo convite. Como vai? Tudo bem? Vamos falar bastante sobre o mercado cambial, que mexe muito, né, com as commodities, que mexe muito com o mercado de maneira geral e que vem passando aí por muita volatilidade há bastante tempo. É um mercado tradicionalmente muito volátil e que, diante de toda essa turbulência global, vem ainda mais volátil. A gente tem decisões de bancos centrais pelo mundo, o nosso próprio Banco Central decidiu pela manutenção da taxa de juros nessa semana. O Banco Central americano decidiu por uma elevação na sua taxa básica de juros, mas que veio até aquém das expectativas do mercado. Isso tudo acaba influenciando. O mercado vive um período aí de preocupações com o setor bancário global, depois que dois bancos americanos decretaram falência, né? Teve a questão da venda do Banco Credit Suisse recentemente. Então, Lucas, eu sei que tu, melhor do que ninguém, que lida diariamente com esse mercado cambial, tem aí as informações sobre como esse mercado vem volátil, né? Eu vou compartilhar aqui a tela da nossa plataforma, Lucas, mostrando aí as oscilações do dólar. Penso que tu vai comentando para nós, é uma beleza esse gráfico, né? Sobe e desce danado, mas Sim, é um sobe e desce, porém eu posso salientar uma questão que eu tenho observado esses últimos dias, é o sobe e desce um pouco de lado, esse dólar. Nos últimos dias, desde do início do mês, digamos pela primeira semana do mês, desde que o dólar saiu lá dos 15, 5,15, superou a casa dos 5,200, a gente tem visto um dólar entre 5,200 e 5,300, né? Isso porque, do meu ponto de vista, vem acontecendo o quê? Realmente essa espera longa a respeito da realidade fiscal do país, né? Então, por um lado, quando o Fed tenta amenizar um pouco os ânimos em função da questão que você apenas mencionou sobre a possível crise bancária nos Estados Unidos, né? Alguns bancos indo à falência e o governo intervindo rapidamente para parar esse efeito dominó, né? Porque nós temos estudos aí de cento e poucos bancos que poderiam estar no mesmo patamar, por mesmo processo do SVB, né? Do Silicon Valley Bank. Ao mesmo tempo que o Fed coloca esse relatório de taxa de juros, né, um pouco dovish também para o mercado, retendo um pouquinho o sentimento de que vai haver nova revisão, não vai haver mais, talvez tenha acabado o ciclo de alta, né? Isso deu um pouco de ânimo para os mercados, vocês viram as moedas caindo, né? A bolsa deu uma animada. Você, por outro lado, essa incerteza sobre o arcabouço fiscal no Brasil, né? Que era para sair agora final de março, aí agora o arcabouço só vai sair para depois da viagem do Haddad e do Lula para a China, né? Então, isso tudo, você imagina o seguinte, né, Alessandro? O nosso Ministério da Fazenda é como um financeiro de uma empresa, né? Você precisa divulgar balanços, você precisa divulgar perspectivas, né? Você precisa dar perspectivas fiscais para o país, e isso está colocando o mercado, o Brasil está na contramão. Aqui o termo usado é movimento descolado do exterior,
do Brasil, porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma alta no dólar. Começou o dia numa queda, uma alta no dólar. Ontem, o dólar chegou a cair no início do pregão e subindo um pouco, né? Encerrando o dia, a quinta-feira, já em alta, praticamente. E nós temos aí praticamente uma semana a qual a gente vê que o Brasil ele toma direcionamento, às vezes, oposto ao mercado, né? Então, eu tenho visto uma volatilidade nesse dólar, sim, nessas últimas semanas, mas eu, porém, devo salientar que a qualquer momento a gente vai ter o estopim, né? Que é o dólar ou puxar radicalmente para cima ou cair radicalmente. Eu vejo que o ciclo talvez seja um pouquinho mais de alta, observando o que vem acontecendo no mercado e as tensões que vêm ocorrendo no mercado, tá? Existe um desconforto entre o mercado, o Banco Central, né? E o governo em relação à taxa de juros, vocês devem estar reportando isso regularmente, né, nas notícias de vocês, e a gente vem lendo isso, e o Copom não se acuou em manter a taxa que achava que era interessante para os riscos de mercado. A gente vai ter a ata do Copom na semana que vem, né, algumas informações relevantes vão vir à tona na ata, né, que podem movimentar ainda mais o dólar, mas a gente está à mercê, sem dúvida, um pouco da questão fiscal. Então, essas puxadas do dólar, elas dão uma certeza para nós, que o investidor está um pouquinho receoso com a questão fiscal do país, né? E a gente vê, eu vejo o dólar, por exemplo, testando próximo aos 5,30 às vezes, mas não consegue romper, né? Mas também volta aos Encontra, 5,200. encontra resistência ali no 5,30, como a gente vê no gráfico aqui, na parte É, superior. é, E, por é, outro lado, quando cai, ali caiu no dia, foi dia 8 de março, bateu na mínima ali em 5,10, né? mas Mas depois, mais nos últimos pregões, vem ficando aí entre 5,20 e 5,30, realmente. não consegue romper suporte de 5,200. Uhum. Isso quinta-feira aconteceu, ontem mesmo, né? 3 vezes aconteceu, não conseguiu romper. E de fato me vem à cabeça que isso aí pode ser, ainda é um sentimento assim, não de total confiança de que se pode colocar o dinheiro todo aqui no Brasil em reais, né? Os investidores ficam um pouquinho ainda receosos com isso, né? A gente tem uma queda de braço natural no mercado, mas de fato ainda é a questão um pouco do temor fiscal. Eu acho que isso aí talvez, nós possamos talvez ter algumas estressadas no dólar se essas informações, essas perspectivas não vierem muito de acordo com o mercado espera, né? Sabe? Gastos Lucas, mesmo do... é isso que eu ia te perguntar, assim, o que que tu acha, assim, que no curto prazo, vamos dizer aí até o final de março, começo de abril, o que que pode fazer o mercado subir, romper essa resistência de 5,30? Quais as notícias que podem vir aí, né? Sejam elas internas ou externas, o que que tu enxerga aí que poderia fazer com essa pressão aí, que poderia elevar acima de 5,30? A princípio a gente tem a ata do Copom semana que vem, eu acho que ela é importante, porque embora o Copom divulga o seu relatório, né, sua taxa de juros de 13,75%, a gente vai ter que entender qual é a visão dele para manter essa taxa de juros, né? Eles são cautelosos, o Copom vem operando de uma forma cautelosa, e eu acho que após a ata pode haver alguma estressada, quem sabe dólar rompendo 5,30, chegando, quem sabe, aí a 5,35 já no primeiro patamar, que é a primeira resistência forte que a gente tem ali. E isso eu acho que seria um motivo, talvez, de vir a, a, a sua ata não mostrar aí uma preocupação a fiscal baseada também em indicadores, porque o PIB que se esperava entregar talvez não vai ser entregue em 2023, né? Isso é um ponto a ser salientado, né? É, e talvez o BC já esteja ponderando isso. Outra coisa também que a gente não tem muita certeza, Alessandro, e pode também influenciar no dólar, vai ser a diretoria do BC, né? Porque logo nós vamos ter uma alteração, né, dos diretores aí, que estão sendo previstos para né,
a diretoria que está sendo indicada, por um lado, parece que é neutro, né? Mas a gente pode ser que essas questões venham a influenciar. Mas eu acho que para a semana que vem, nós temos a ata do Copom, a gente tem o IGPM, que talvez possa também influenciar, são alguns indicadores, né? O PIB, talvez. Quinta-feira, acho que vem, quinta-feira, semana que vem, vem o PIB no Brasil. Acho que isso aí também é importante, porque daí a gente vai ver se vai de encontro um pouco que o governo vem esperando, né, atingir, e o que o mercado vem falando que vai ser possível atingir, especialmente a pesquisa Focus, né, que toda segunda-feira ela é divulgada, né? Então a gente vai ver se essa estimativa de PIB ela vem de encontro um pouco com a pesquisa Focus também, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. As estressadas elas são muito técnicas do Brasil. O Brasil é um país altamente especulativo, né? Entende? Hoje a gente tem fato é que hoje está atraente para o investidor tirar um pouco de dinheiro do Brasil e enviar para os Estados Unidos, né? Tem títulos interessantes lá, rentabilidade 5%, né? Uma economia segura, estável, perto do que outras moedas apresentam, né? A gente vê, por exemplo, os títulos europeus hoje, você vai ver a gangorra que anda o euro, né? Em função de também estar ainda em meio a uma guerra. A gente tem uma aliança que ocorreu já essa semana aí de Putin e o presidente Xi, o chinês já a, apresentando uma aliança um pouco mais forte do que dá a entender que essa guerra não vai acabar tão cedo, talvez, né? Entende? Então isso aí mantém a Europa um pouco realmente assim no segundo plano, né? Em termos de confiança do investidor. Sempre tivemos moedas fortes na Europa, tivemos sempre o franco suíço, a libra, são moedas fortes, o próprio euro tem liquidez, né? Mas, mas hoje você está vendo a questão aí, o Banco Central Europeu fez uma revisão para cima, de acordo com o Fed, aí, também com 25 pontos, 0,25 pontos percentuais. O euro ganhou um pouquinho de força, amenizar a situação com a venda do Credit Suisse, mas nós estamos em meio a uma guerra lá, né? Nós temos essa situação, é real, né? Então o mercado fica um pouco receoso e por enquanto a gente não sabe exatamente se em qualquer momento esse euro chega a cair abruptamente. Ele ganhou bastante força, mas pode cair abruptamente, né? Isso aconteceu, eu vinha falando até para os meus clientes de câmbio, que eu achava que a paridade 1 para 10 ali ia se manter. Eu fui contrariado que ela veio bem para a paridade, até 1 para 11. E pensei, dali vai continuar nessa paridade euro-dólar, vai ganhar um pouco mais de força. Não aconteceu. Aí teve a crise do Credit Suisse, aí veio tudo para... Desabou, né? Veio de novo para a paridade 1,05. A Então, gente tem, a gente tem muita coisa acontecendo, né, Lucas? A gente não podemos esquecer, ainda estamos com um período ainda querendo sair da pandemia. A gente já virou, já, o coronavírus está dentro já no nosso dia a dia, tranquilamente, mas a gente teve aí uma pandemia que afetou demais os mercados. A gente teve agora essa guerra, com o perdão da palavra, essa guerra maluca entre Ucrânia e Rússia, né? Outras questões financeiras complicadíssimas, né? O mundo vivendo inflação, medo da recessão. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: tu estava comentando agora, Lucas, sobre o pessoal podendo tirar dinheiro aqui do Brasil, colocar nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos não faz muito tempo tinha taxa básica de juros de zero, né? Então, e o Brasil tinha é, 2%. O Brasil era 2%, nós estamos é, hoje com 13,75%. E os Estados Unidos saíram de zero para 4, e agora entre 4,75% a 5%, né? Aumentando essa semana 0,25. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: não te parece que, bom, o Brasil, ele, entre os players, aí, os países, foi o que começou antes, me parece, a elevar juros, sentiu mais a pressão inflacionária, teve que fazer esse processo de elevação de juros, e agora, assim como foi o primeiro a elevar, agora é o primeiro que começou a estabilizar. Será que ali na frente a gente não vai ver os outros países passando por isso também? Não sei quando, né? Não sei se é ainda esse ano. E,
E aí, essa diferença de taxa de juros tem uma fundamental, né, mexida nas remessas de dinheiro para cá e para lá, né, Lucas? É que existe uma equação aí que ela na teoria, né, ela é explicada, mas na prática é muito difícil você travar a inflação, né, com consumo, certo? A gente acabou de ter os dados hoje, ou foi ontem, desculpa, dos Estados Unidos, né, a respeito das vendas de casas novas, acima do esperado, né? Você tem dados de pedido de seguro-desemprego, abaixo do esperado. A indústria está trabalhando. Como é que você trava uma sociedade culturalmente consumista de consumir, né? Então, eu particularmente acho que a inflação é um grande desafio dos Estados Unidos. Não é tanto para nós, porque a gente já está acostumado com isso, entendeu? E para mercados como mercados como o mercado inglês, né? E você não vem com acompanhamento de aumento de salário, pelo contrário, o que acontece é hoje você tem alto índice de desemprego, trocas de cargos, você demite uma porção de funcionários que têm um salário alto e coloca funcionários em preço a um salário um pouco mais baixo. Isso é uma realidade na Inglaterra. Até eu vivi bastante tempo lá, eu vi isso no meu dia a dia, eu via isso nas empresas, sabe? Isso desde 2006, quando eu fui para lá, e de 2016, quando eu saí de lá, a realidade era essa muito, né? Você fazia uma troca de mão de obra por funcionários mais novos, ganhando o mesmo salário mais baixo, mas a inflação subindo, já estava subindo a inflação, sabe? Não, obviamente, da forma como é hoje, nós temos uma inflação de quase 2 dígitos lá, né? Mas, mas esse é um problema, porque você precisa empregar, produzir, fazer o país crescer, fazer consumir, mas você tem que segurar a inflação. Eu, Mas particularmente, acho essa meta do FED. fazer crescer, mas não tanto. Exatamente, exatamente. Já a nossa taxa de juros, né, embora é, é, exista uma oposição no próprio governo em relação a por que as taxas de juros são tão altas, o fato é que essa taxa de juros ela foi um mal extremamente necessário para travar a nossa inflação, e a nossa inflação está mais baixa que lá, sabe? Se vai haver, talvez, cortes, tem que ser feito de uma forma bastante criteriosa, porque vamos lembrar, cada vez que a gente corta a taxa de juros, a gente corre o risco do nosso dólar subir, né? Porque você diminui a distância desses juros. Quando você fala, Alessandro, que nós tínhamos, os Estados Unidos tinha juros de 0% e nós tínhamos de 2%, né? E hoje nós temos os Estados Unidos juros de 5% e aqui 13,75%. Lembrar que eu acho que é importante, você mesmo que é jornalista há muitos anos, cada revisão de 0,25%, 0,5% dos Estados Unidos é muita diferença. É. A realidade de mercado deles, entendeu? 0,5%, sabe? A diferença do bolso do consumidor, né? Reflete no mercado deles de uma forma bastante intensa. Para nós já é algo um pouco mais... Porque as margens do Brasil elas são muito altas também, Sim. né? A indústria tem muita margem, as margens são absurdas, os mercados têm margens muito maiores, né, do que tem em países como esse, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a gente deve, assim, inclusive, você tocou na questão dos juros, né? Existe uma previsão que talvez maio, junho, né, o Copom venha, quem sabe, né, fazer uma redução na taxa de juros, cortar um pouco a taxa de juros. E, e isso a gente vai ver o que vai acontecer com o dólar, porque quem garante que esse dólar não vai subir um pouco mais por causa disso, né? Nós tivemos dólar a R$ 6 no ano passado, quase R$ 6, entendeu? E a gente não vê esse quadro há muito tempo já, né? Mas, É que a lógica, né, Lucas, para quem está nos assistindo daqui a pouco não compreende muito bem, é que se o Brasil travar de vez isso aí começar a reduzir, e em outros países, dependendo inclusive da aversão ao risco, em que eles vão procurar mercados mais seguros, o pessoal pega e leva dólar para outro lugar, né? E naturalmente, com o dólar ficando mais escasso aqui internamente, o dólar vai subir, é a lei básica de é, oferta e procura, né? Basicamente isso. eu tenho observado no meu dia a dia, no meu trabalho, menos fuga de capital em relação a pessoas físicas, por exemplo, tá? Por exemplo, eu posso te dizer que no período pré-eleição, eu houve uma dinâmica de
de, de, de polêmica, né? Uma polêmica, uma dinâmica de funcionamento de informação, né? De divulgação de informação de que o dólar iria explodir. Eu nunca achei isso. Nunca realmente achei isso, tá? Até porque, se você pensar em termos de indicadores, o governo passado ele encerrou o governo com a inflação contida dentro do cenário global, né? Tá? O que nós temos agora é uma indefinição sobre as questões fiscais, os gastos do governo para esse ano. A gente ainda não sabe, né? E se tem uma coisa que o investidor gosta é clareza de números, tá? Então, se tu me disser, tu acha que desse período dólar tem a possibilidade de disparar de repente? Pode, se continuar essa indefinição, né? E digamos assim, olha só, nós temos uma previsão agora de uma primeira prévia, se acabou o fiscal na volta ali até 15 de abril, né? Aí chega 15 de abril, nós não temos uma definição ainda. Você pensa, são 3 meses de governo, nós precisamos saber alguma coisa, certo? O investidor que tem ativos no Brasil, especialmente em, em ativos ligados, por exemplo, à taxa de juros, a coisa, né? Eles ficam preocupados, né? Você está vendo, você observando a bolsa caindo bem, né? Isso mostra alguma coisa, que o investidor está saindo de ativos mais arriscados, talvez buscando, migrando para ativos um pouco mais seguros, até aguardar um pouco esse quadro fiscal, né? Agora, dólar pode dar uma disparada em relação? Pode, tem espaço para isso. Tem espaço para isso. Acredita, então, para a gente se encaminhar para o final, que o nosso viés é mais para cima ou mais para baixo, Lucas? Eu acho que para a próxima semana, pelo menos, acreditaria que sim. Se romper Mais para cima. especialmente, rompendo especialmente esses 5.300 e sair desse lado de 10 centavos, 5.200, 5.300, eu acho que aí ele é capaz de ele fluir um pouco mais livremente para o território positivo, tá? E, e, e a parte, isso, acredito que se vier a reverter, ele tem que romper os 5.200, que ele não está conseguindo romper esses 5.200. Existe uma resistência forte ali. Aí ele pode vir buscar um 5,16, sabe? Mas a questão toda é essa, né, Alessandro? A gente está com um quadro de juros altos, isso no mercado cambial, ele torna uma situação um pouco difícil também para o empreendedor. Por exemplo, muita gente que compra e vende dólar, ele precisa se posicionar em hedge cambial, né? A 13,75, a Selic, também a gente tem que pensar nisso, torna o hedge cambial caro para o investidor, né, para o empreendedor. Você que importa e exporta, você que trabalha especialmente na indústria do café, sabe disso, né? Muita gente redia, né? Tá? Agora, se você vai fazer um hedge cambial a 13,75% ao ano de Selic, imagina quanto que esse cafeicultor está pagando para redear 6 meses desse café, entendeu? Era maravilha quando estava 2%, né? Sim. Divide esses 2% por 12. Quanto é que dá um hedge de seis meses? Poxa, não, é um hedge barato, Yeah. né? Então era bom fazer hedge ali. Nós tivemos momentos que, que com certeza, para quem... Estou falando do cafeicultor, normalmente ele exporta, né? Ele vai fazer um hedge de venda, né? Mas às vezes um importador, por exemplo, o dólar estava R$ 5, a Selic estava lá, sei lá, na época, depois subiu um pouquinho, 6, 7%. Poxa, ele fazia um hedge de 6 meses, era uma maravilha, porque ele ia Yeah. pegar 3% desse dólar aí de hedge, sabe? Hoje, as posições de hedge proteção, elas são muito arriscadas. Então, o que que acontece? Elas realmente podem mexer no teu caixa. Então, o que que acontece? Pode estar havendo uma retenção desse tipo de posição, entendeu? Por parte especialmente de quem não tem muito, quem, por exemplo, precisa de caixa e vai redear a posição para se proteger lá na frente, tá caro esse hedge, com 13,75% de juros. Isso eu posso te falar. Tá? Agora, talvez isso seja um motivo também
haver uma retração talvez na taxa de juros mais além, né? Para dar uma certa amenizada nesse processo aí. Porque o dólar, a gente fala do dólar à vista, né, Alessandro? Uma grande parte da liquidez do dólar, ela está no mercado futuro, né? Tá? Ela está no dólar futuro. É onde está o grande volume e é ele que mexe com o nosso dólar à vista. Bom, em Tá? programas próximos nós vamos botar o gráfico também do dólar futuro aí para a gente avaliar. Sim, sim, Esse sim. é apenas o primeiro. Assim, eu posso falar do meu trabalho, que sou correspondente cambial, que mexe com o dólar, eu mexo muito com o dólar à vista, eu faço posições de venda e compra, né, para importação, exportação, esse é meu trabalho, praticamente é isso que eu faço, mas eu faço posição de proteção. E a posição de proteção, ela não está barata, né? Porque não é nem porque o banco cobra, o banco tem os juros ali, ele tem um dólar lá de 6 meses que ele tem que fazer o forward desse dólar lá na frente. E aí você pensa um cliente que paga aí, talvez, poxa, um dólar que custa 5,20, vamos supor, hoje está 5,30, já 5 tá 5,25, vamos botar um preço médio de 5,200 a 5,30, ele vai pagar aí um dólar em 6 meses, 30 centavos na frente, às vezes, entendeu? Não é um dólar barato. Mas o RED é interessante porque funciona mais ou menos que nem o seguro do carro, né? O seguro do É, carro pode ser caro, mas se o carro é, bate, aí, é. né, se a operação der errado, tu tá redeado, é uma outra Com situação, né? certeza. E não, ele vai fazer o caixa também nesses 6 meses, né? Ele tem uma margem de lucro talvez no produto, né? Esse valor ele faz rentabilizar de outras formas, tem tudo isso, né? Agora era uma maravilha quando era antigamente o Selic mais baixa para fazer esse tipo de Ah, hedge, com né? certeza. Né? De 2% para quase É, 14% é uma é. brutal diferença. Mas o Mas, Brasil mas o Brasil não está fazendo diferente do que todos os outros estão fazendo. Basicamente, esse é, aperto monetário é uma coisa necessária e se os bancos centrais todos pelo mundo estão fazendo isso, eu, é meio eu que acho, natural esse caminho. Agora, quando vai reverter e começar a baixar, é que aí que tem que ter muita cautela, né? Tem que ser. É um ajuste muito fino, por isso que a gente fala que é uma coisa muito técnica, né? é Não adianta porque não adianta querer fazer disso uma coisa política, porque não funciona. O que funciona não, é. não é na caneta que você faz isso, não adianta. Não adianta. Eu entendo as preocupações do governo, porque Com certeza, sem dúvida. você vai tomar um crédito, ele é mais caro, como eu te É. falei, né? O RED é um crédito, né? Ele não deixa de ser um crédito lá na frente, né? Agora, a questão toda é isso aí. Hoje nós temos uma conjuntura global que não permite você fazer movimentos bruscos, certo? Quando a gente falava quando no governo lá, Dilma, que eu acho que chegou a 14% a Selic, não foi? Ah, eu Mais não ou estou menos. lembrado agora, Lucas. É, Dá pra- nós tínhamos uma realidade de mercado diferente, né? Nós não é. tínhamos um mercado superinflacionado no mundo, né? Juros altos, né? Tivemos alguns períodos, mas era diferente o cenário. Hoje o cenário não é o mesmo. Hoje existe um, uma situação muito tensa no mercado mundial. Volta e meia aparece mais um escândalo, né? Há dias atrás nós tivemos no Brasil o escândalo das Americanas, que foi um grande escândalo, né? Então isso aí mexeu no mercado, mexe na bolsa, né? E mexe na confiança do investidor. Sem dúvida. Entende? Ah, então, Lucas, bom, tá bem por hoje. O nosso programa Bate-Papo rolou, foi um bom primeiro programa, tenho certeza, né? E nós vamos manter nossa playlist no nosso canal Safras TV adiante, né? Te agradeço muito, Lucas. E para quem quiser conversar com o Lucas ou procurar o Lucas, na descrição do nosso vídeo estará ali os dados para os contatos com ele, assim como estão todas as nossas redes sociais. E digo para você entrar em safras.com.br, conhecer a nossa plataforma de safras, tem todas as informações lá para o agronegócio. E aqui no nosso canal no YouTube, por favor, inscreva-se, ative as notificações, que o nosso canal cresce e temos sempre vídeos novos, materiais novos para vocês. Lucas, muito obrigado, um bom final de semana. Alessandro, mesmo, te desejo o mesmo, obrigado por esse espaço aqui. Vamos acompanhando esse mercado, vamos ver se vai oscilar muito para cima, muito para baixo, né? Vamos ver as E novidades próximos dias aí.
Isso, vamos ver se acertamos. Vamos ver, espero. Um abraço, Lucas. Obrigado. Eu desejo mesmo. Obrigado. Boa tarde. Tá bom.